Olá, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma live que antecede o Congresso Paulista, o 20º Congresso Paulista de Medicina do Sono. Essas lives, elas começaram a ser promovidas depois de uma reunião entre nós da comissão organizadora e nós vimos que realmente o congresso ia ser pouco para tudo que a gente queria passar para vocês. Então nós estamos fazendo essas lives que são um convite. Olá! Boa noite, Tudo tudo bem? bem com vocês? Tudo Tudo bem. bem, Érica? Prazer em vê-la. Então, vamos dar as boas-vindas também para o nosso convidado ilustre desta noite, o Dr. Fernando Morgadinho, que ele é professor associado livre-docente da disciplina de Neurologia da Universidade Federal de São Paulo. E o Dr. Fernando, quando tem algum congresso, não é incomum as pessoas irem lá na grade do congresso e procurar o nome dele, porque ele é extremamente famoso por suas ótimas aulas. Então, sempre as pessoas procuram pelo nome dele. Só que esse ano ele não vai estar aqui presencialmente conosco. E aí, doutor Fernando, queria que explicasse para nós o porquê que não estará aqui e quais as novidades que a gente pode esperar dessa sua nova fase de vida. Primeiro, queria agradecer muito a participação, o convite. É uma honra estar aqui, matar saudade de você, de vocês. Tá me ouvindo Tá bem? Tá ótimo. legal o áudio? Boa. Então, esse ano eu vou estar longe de vocês fisicamente, mas vou estar perto na parte de intenção e de memória, porque eu estou passando esse ano aqui em Boston. Então, a ideia é que eu vim fazer um outro pós-doutorado, um Research Fellow, e vim buscar aqui em Boston justamente o que a gente vai conversar hoje. A história toda começou, acho que vale a pena o pessoal entender, é porque como a gente é referência de sonolência, muitas pessoas eram encaminhadas para a gente com queixa de sonolência ou dificuldade durante o dia, e algumas delas não tinham sonolência somente. Tinham também outras coisas, outras queixas, e que tirando a sonolência clássica que a gente ensina, que a gente estuda, etc., a gente ficava um pouco, vamos dizer assim, aquém do que eu gostaria para Uhum. tratar esses pacientes. Então, a minha ideia de ter vindo para Boston foi justamente na universidade. A gente tem aqui vínculo com dois grupos: um grupo que mexe mais com sono, mas também muito com fadiga, com privação de sono, uma área. Óbvio que a narcolepsia a gente está vendo ambulatória, que é a nossa vida também, mas o foco aqui é de ser estudo a nível de fadiga e doenças que levam à fadiga. O outro braço que a gente está fazendo é desenvolver a parte de conhecimento em doenças com desautonomia, que é um grande diferencial de fadiga. Então, aí a ideia é voltar para o Brasil com esse know-how em questão de entender, além da sonolência, a fadiga que problemas do sono e outros problemas trazem como diagnóstico diferencial na nossa prática clínica. Quem de nós aqui não tratou um paciente com sonolência, seja por uma apneia que você fez um CPAP, seja por uma narcolepsia que você fez um estimulante, se até melhora o paciente a sonolência pelo Epworth, pela latência múltipla, manutenção da vigília, mas esse paciente Uhum. não fica bem. Então, a gente tem alguma coisa a mais que a gente tem que começar a prestar atenção. Isso foi um movimento que eu fiz, mas a literatura e o mundo começa a direcionar para isso também. E talvez uma experiência muito grata que eu tive aqui, no momento que eu cheguei, eu estou aqui desde de dezembro, é que eles têm um movimento muito grande que talvez responda essas perguntas por conta de uma tragédia que foi o Covid-19. Eles estão investindo muito pesado aqui em questão de entender o que é o Certo. long COVID. Há muitas pessoas que desenvolveram esse quadro, dentre elas, dentre os sintomas, obviamente, sono, entre os sintomas, obviamente, a fadiga, e que estão muito relacionados e que as pessoas não entendem aqui a Uhum. fisiopatologia, o mundo todo não sabe. Então, tem projetos aqui, por exemplo, de 4 milhões de dólares só para estudar sono e fadiga em pacientes com long COVID, que deve começar em breve, a gente participa. Então, assim, é um investimento num conhecimento, numa área de conhecimento que era muito, assim, pouco explorada. E que agora, por conta do long COVID, eu acho que a gente vai começar a ter mais resposta que vai nos ajudar. Então, de novo, a tragédia trazendo para a gente conhecimento e perspectiva de melhora em relação
a E doença, ontem né, e o sintoma. mesmo eu estava conversando num local que a gente estava falando como que surge a pesquisa científica, né? E muitas vezes é de uma necessidade. Então, talvez justamente com o Covid, a fadiga sendo um dos sintomas que persiste por muito tempo depois dos quadros mais longos de Covid, então realmente é algo que trouxe essa necessidade para que a pesquisa acontecesse. E aí, para começar, né, para esquentar essa conversa, eu queria justamente que você falasse para nós a diferença que nós temos entre a fadiga e a sonolência. Essa pergunta é muito legal, é muito importante, né? Quando a gente está no ambulatório de narcolepsia, que continua, né, doutor Lúcio, está nos ajudando muito a fazer, a Erika também ajuda a gente lá. Ele se mantém, né, os pacientes estão sendo vistos, né, as receitas e tal, a gente quando voltar retoma a rotina. A gente sempre fala o seguinte, como é que eu diferencio sonolência de fadiga? Então, pela definição, sonolência é necessidade de sono. Teoricamente, você dormiu, você está melhor a sonolência. Fadiga não, é uma necessidade de repouso, porque você tem aí um gasto excessivo de energia, seja físico, seja mental, para você manter o teu status de funcionamento normal. Se você gasta mais ou precisa de mais energia do que normalmente você tem, seja para a parte cognitiva, seja para a parte física, e melhora com o repouso, isso é fadiga. Na prática clínica, como é que a gente faz? O paciente tem uma queixa, não sei se é fadiga ou se é sonolência ou se é as duas. Pede para ele andar rápido até o final do corredor e voltar. Se ele andar rápido até o final do corredor e voltar, e ele melhorar da sintomatologia, é mais sonolência, porque você ativou, você está mais acordado. Se esse paciente piorou com esse movimento, é mais fadiga, porque a atividade piora a parte de fadiga. Óbvio que é uma avaliação muito, assim, Sim. pouco refinada, mas te ajuda muitas vezes para entender qual que está predominando Certo. naquela queixa. Então, isso é uma E aí, dica justamente importante. quando nós temos a sonolência, quando que eu vou imaginar que além da sonolência tenha uma questão de fadiga? Como, além dessa parte prática que você já falou para nós, né, de alguma coisa assim no próprio ambulatório, ou até questionando a questão de atividade da pessoa em casa, mas como que a gente consegue enxergar além da sonolência? Ver, olha, esse paciente parece apresentar uma sonolência, né? Às vezes a gente até começa descartando, principalmente um quadro de privação de sono, né? E não, mas parece que ele tem alguma coisa a mais. Quando que acende essa luz para vocês de olhar que talvez não seja só sonolência? Essa pergunta eu acho que é muito importante, porque quanto mais você tem experiência em relação a entender o diagnóstico e a associação da fadiga, mais você vai pensar. Eu vou dar alguns exemplos. Narcolepsia, a gente tem publicado em narcolepsia relativamente bem nos últimos anos, e tem um artigo nosso sobre a maior prevalência de fadiga em paciente com narcolepsia. Então, mesmo uma doença que é classicamente de sonolência primária, eu tenho mais prevalência, quase o dobro que a população geral. E a gente não olha para isso. Desculpa, a gente não olha para isso. Mesmo no ambulatório especializado, eu prometo que eu estou agora a Sim, começar a olhar diferente do que eu olhava. Porque a gente não, porque você pode ter a fadiga, ela é dividida em fadiga física e certo. cognitiva. Então você pode estar exausto, entrar em fadiga, porque você não consegue. Igual a gente começa a escrever um paper, um artigo, uma revista, não sei o quê, tem hora que você não aguenta mais, está empapuçado, você entrou Uhum. num quadro de fadiga a nível cognitivo, assim como você pode fazer uma atividade física e também entrar em exaustão, entrar em fadiga. Então, tanto física quanto cognitiva. Esses dois tipos que a gente tem que ficar prestando atenção. Nem sempre o paciente vai precisar sentar, mas ele vai poder dar um tempo das coisas, porque ele já está, vamos dizer assim, num quadro cognitivo importante. Além disso, a fadiga também é dividida na parte aguda, crônica e Certo. circadiana. Então, para entender a parte de pensar em fadiga, tem que imaginar que a fadiga é um sinal, um sintoma, que tem uma relação com várias origens, que vão desde o quadro imunológico, um paciente com esclerose múltipla, artrite reumatoide, um lúpus, até passando por uso de medicação. E dentre esse caminho todo que a gente tem, medicação, autoimunidade, tem também a parte do sono. Uma das principais causas de fadiga é alteração do sono, privação do sono, é a apneia obstrutiva do sono, é doença primária como a narcolepsia e hipertensão idiopática. Então, quando eu olho o paciente de uma maneira geral, é mais fácil eu pensar que eu vou poder achar Sim. fadiga do que não achar, porque é muito comum você estar associado a muitas doenças que a gente trata. Desculpa, a gente trata paciente com apneia do sono o tempo todo. Se você vai ver a literatura, a prevalência de fadiga desses pacientes é muito grande. Na verdade, é uma característica clínica que a gente, né, subestima.
Então, é uma ideia da gente estar mudando isso, porque a gente melhora a sonolência de novo, mas a gente mantém a fadiga, seja cognitiva, seja física. E aí a gente tem que pensar. Então, como é que a gente pensa num paciente que tem um quadro de fadiga? Quando você tem, de novo, você melhorou a parte de sonolência dele, os scores de sonolência estão melhores, esse paciente não melhora. A cognição continua ruim, ele continua com dificuldade a nível de atividade física, de atividade do dia a dia, tem que acender a luzinha aí amarela para o quadro de fadiga. Mas não melhora, apesar de você tratar direitinho, melhorar a sonolência, a fadiga é um grande diferencial. Maravilha. Então, agora que a gente já olhou um pouco sobre as diferenças, sobre quando chamar a atenção da fadiga na presença da sonolência, então, uma outra coisa que eu gostaria de conversar e até saber as diferenças entre Brasil e Estados Unidos, né? O que vem a mais de conhecimento agora, a questão de como investigar, de como começar a perguntar para o paciente, tanto em perguntas diretas que a gente possa fazer, quanto será que o uso de questionários, o que é benéfico, o que não é, quais são as críticas, qual que é a sua opinião sobre esse assunto? Olha, o que eu tenho visto na prática aqui, a gente tem feito alguns ambulatórios, mais na parte de desautonomia, que é mais específico, eu vou entrar nesse contexto também, mas eu tenho visto a parte do sono e a parte de neuro geral. O que eu vejo? Não é rotineiro neles, exceto na parte do long COVID. Quando eu falo em long COVID, eu estou falando de uma população que tem perpetuadas sintomas que são 60% a 70% fadiga cognitiva ou física, 30% alterações do sono. Então, repare que a fadiga ainda sobrepõe muito ao dobro do que é a do sono. E quando eu tenho só alteração do sono, somente insônia, eu tenho piora muito grande desse quadro de fadiga. No long COVID, começa a ter estruturação de você fazer questionários, que pode ser um questionário como a parte de severidade da fadiga, né, que é o FSS, enfim, ou você pode fazer um score de 0 a 100 ou de 0 a 10 em questão da fadiga física e também cognitiva. Eles têm feito isso, que é simples. Você põe uma parte analítica visual, né, um VAS ali, uma Visual Analytic Score, de 0 a 10, quanto é que você está de fadiga, no física e cognitivo, e sonolência, enfim. Você tem os scores específicos, você pode fazer a graduação e eles usam isso muito aqui e publicam com isso também. Então, uma surpresa que eu tive é que tem publicações bem legais de questionário, inclusive um grande trabalho que a gente está fazendo agora, que é fazer uma análise de fadiga em vários protocolos que foram feitos nos últimos 20 anos aqui no Beth Israel Hospital, que é justamente a gente vai avaliar a fadiga na parte de privação total, privação parcial, privação de início do sono, privação final do sono. A gente vai tentar achar o caminho, qual que é a característica ou a carga de fadiga nisso. Então, a ideia é que, assim, a maneira, o que é importante? Bota no prontuário um questionário ou uma escala visual analítica para você lembrar de perguntar. Se você não fizer a pergunta, você não vai lembrar. Então, a ideia é assim. Então, esse é o primeiro ponto. Sempre perguntar, porque a gente vai ver uma causa comum. Obviamente que outros sintomas podem levar à fadiga, né? Então, eu posso ter uma doença renal, uma doença clínica, uma tiroidiana. Então, a parte clínica geral, a gente faz de rotina. Talvez a mensagem que eu vou passar para vocês, que eu acrescentei muito no meu conhecimento, que eu pretendo voltar e dividir, criar exames e tal, é a parte de desautonomia. Existem algumas doenças desautonômicas que não são tão raras assim que a gente não pensa. Então, existe a paciente com doença degenerativa, sabidamente, Parkinson, atopia de múltiplos sistemas, etc., que sabidamente tem desautonomia, é mais fácil de você direcionar, mas tem doenças desautonômicas em pacientes jovens. Então, você tem hipótese, né, que é a síndrome da taquicardia postural, que é paciente que é jovem, mulher, que levanta, começa a ter palpitação, etc., fadiga, não consegue fazer nada, e que você não faz diagnóstico, porque a gente não tem culturalmente o hábito de fazer esse diagnóstico. Então, isso talvez tenha mudado em questão da minha visão aqui em relação a essas doenças que não são tão raras, mas são muito pouco diagnosticadas. Qual que é a dica que eu daria para pensar num quadro desse, por exemplo, de hipótese? Aí eu posso interromper um pouquinho antes? Jovem, Então, essa é importante. Antes da gente chegar nas doenças específicas, né, essa live ela vai ficar gravada e o pessoal da APM, porque o Congresso Paulista de Medicina do Sono, ele é ligado, né, ele é realizado pela APM, e essa live ela vai para profissionais de saúde, mas ela vai também para o público leigo. Então, eu queria só que você contasse um pouco para nós o que é uma desautonomia, né, quais as doenças que são associadas, só para a gente deixar mais fácil o entendimento. Boa, desculpa, eu estava me empolgando, mas tem razão.
Então, a gente tem no sistema nervoso, ele é dividido em várias partes, de várias maneiras, mas numa divisão que a gente gosta muito é a divisão do sistema nervoso autônomo. O que é isso? É uma parte do sistema nervoso central que está relacionado com o controle do corpo e das funções biológicas sem interferência da tua vontade. Então, por exemplo, a tua frequência respiratória, a tua frequência cardíaca, a tua saturação de oxigênio, tudo isso é controlado de uma maneira automática. Óbvio que você pode fazer meditação e de alguma maneira interferir nisso, não tem dúvida. Mas a maioria das vezes ele tem um funcionamento que é endógeno e que é automático para manter as suas funções vitais. Quando eu tenho um prejuízo de alguma alteração que lesa ou que prejudica o sistema nervoso autônomo, e pode ser por uma alteração central, por uma alteração de transmissão na medula, nas raízes, ou numa alteração dos nervos periféricos, eu vou ter um mau funcionamento desse sistema nervoso autônomo e, consequentemente, alterações de frequência cardíaca, da parte de respiração, do trato gastrointestinal, do controle da tua pupila para você adequar a parte luminosa e também levando a dor, que tem uma relação do sistema nervoso autônomo com essa parte de sensibilidade dolorosa. Então, imagine que eu tenho uma doença que desenvolveu alteração no sistema nervoso autônomo, que podem ser várias causas. Pode ser pós-infecciosa, transinfecciosa, uso de medicação imunológica, e várias delas podem lesar esses nervos ou a parte central que dão esse comando. Nesse momento, eu vou começar a ter sintomas da minha parte mais primitiva de funcionamento. Então, eu vou ter dificuldade de dilatar e de contrair minha pupila. Eu vou ter hipersensibilidade e luminosidade. Eu vou ter dificuldade, por exemplo, a nível de insalivação, porque a glândula salivar tem relação com o sistema nervoso autônomo. Eu vou ter a boca seca. Eu vou ter dificuldade, por exemplo, no controle de frequência cardíaca. Eu posso ter palpitação, eu posso ter queda de pressão arterial quando eu levanto, porque os vasos não conseguem se regular de uma maneira adequada para manter tanto a pressão cerebral quanto a pressão a nível cardiológico. Então, tudo isso são sinais e sintomas indiretos que me direcionam para uma queixa de desautonomia. Plenitude gastrointestinal, a parte gástrica fica muito plena, você acaba de comer, está empazinado. Então, se eu tenho um paciente jovem que tem fadiga, olha, tem fadiga, e você não tem nada clínico que justifica, começa a perguntar. Tem alteração a nível de capacidade de luminosidade, está mais sensível à luz, a boca está seca, quando levanta tem palpitação, já teve desmaio, que é um grande marcador a nível de desautonomia, né, que é a hipotensão, a intolerância ortostática. Então, no momento que você tem uma fadiga caracterizada e você não consegue explicar pelos seus achados, ou mesmo depois do tratamento do que você tem, ele mantém esse quadro. Um dos diferenciais, obviamente, é o quadro desautonômico, que tem umas perguntas que são muito importantes. A parte de sensibilidade e luminosidade, boca seca, olho seco, plenitude gástrica, desmaio, palpitação quando levanta, queixa de dor. São perguntas simples, se a gente botar na nossa rotina, a gente não vai esquecer, mas, de novo, não faz parte do nosso dia a dia, porque a gente não teve essa cultura. É uma área que é muito pouco explorada, não é só no Brasil, não. Aqui eu estou no serviço, que assim, são poucos serviços que existem nos Estados Unidos que fazem isso. Isso mundialmente é pouco explorado, essas pessoas estão por aí, sem diagnóstico, etc. Então, é muito importante, obviamente, uma avaliação clínica geral, porque pode ser uma alteração renal, pode ser uma alteração de tireoide, hepática, que pode justificar esse quadro de fadiga, tá certo? Mas assim, se você não tem nada, tem que passar também por esse caminho de você investigar causas de possível sintoma ou sintomas de E uma desautonomia. coisa que chama atenção é justamente isso, às vezes até por ser uma investigação que às vezes ela pode começar curta, mas que às vezes ela precisa de exames também muito específicos. Por muitos anos, como você disse, essas pessoas elas estão aí na rua sem saber, tendo sintomas e sem conseguirem também nada de nem de diagnóstico e nem de tratamento. E aí, justamente agora eu queria conversar um pouco sobre tratamento, né? Porque quando a gente fala de tratamento tanto de sonolência quanto de fadiga, não basta apenas pensar em medicamentos. Uma das coisas que a gente sempre fala são algumas alterações comportamentais ou alguns ajustes que devem ser feitos. Então, queria que você explanasse um pouco sobre isso. Ótima pergunta. Queria dizer também que essas pessoas às vezes não estão na rua, No não. hospital Estão batendo em também. cada consultório nosso, vai em vários colegas já viram pacientes que passaram por Sim. todos nós, certo? É impossível você não lembrar de um ou dois pacientes que passou, eu passei com hemorragia, assim, eles vão passando por vários locais e a gente tem, assim, de novo, pode ser que tenha
não há possibilidade de você estar num diagnóstico desse que a gente não está pensando. Então, quanto mais a gente ampliar nosso diagnóstico diferencial, mais pensar, mais chance. Obviamente tem paciente que realmente você não vai achar, a gente sabe disso, mas é uma possibilidade de a gente pensar. O tratamento da fadiga, Érica, ela é muito, vamos dizer assim, é difícil você caracterizar estudos controlados, porque é um padrão muito heterogêneo, como eu falei. É uma doença, uma síndrome muito pouco estudada até agora. Como é que funciona na prática, na literatura, e como é que a gente faz? Vamos começar primeiro da parte farmacológica, que é a menos importante. Você falou, vamos começar pelo converso, pelo contrário. Você, né, didaticamente, não farmacológica, não. Vou começar pela farmacológica. Então, na farmacológica, a gente tem alguns medicamentos que podem, tem na literatura, que podem melhorar o quadro de fadiga. Então, tem trabalhos em relação à modafinila, tem trabalhos em relação à amantadina. Isso é bem visto. Só que se você for olhar a parte de revisão sistemática, vamos combinar que nenhuma delas foi empolgante para dizer que esses medicamentos funcionam, tá certo? Uma possibilidade é que a gente tem diante da gente uma síndrome que é heterogênea, com várias causas, e que, de novo, a gente pode estar medindo situações diferentes, com medidas diferentes, a gente não consegue ver. Mas, na verdade, a gente realmente não tem nenhuma droga, nenhum fármaco que diga esse tratamento vai tratar a fadiga. Até porque eu acho, de novo, que não é um quadro só, isso é heterogêneo, como eu falei, tem vários tipos e várias doenças e tal. Então, a parte farmacológica é isso. Tem medicamento, mas vamos combinar que nenhum deles é fantástico para a gente ter a resposta clínica. Pode ser tentado? Eu uso, eu tento. Nem sempre tenho resultado, tá ok? Então, isso é importante ser conversado. O que é importante para tratar a fadiga? Eu acho que isso é fundamental. Primeiro, o diagnóstico. Entender o que está acontecendo e resolver. É uma alteração de uma doença de tireoide, é um hipotireoidismo? Trata a tireoide. E assim vai, é a apneia do sono. Então, tratar a doença de base é a premissa para você ter a melhora desse paciente. Óbvio que nesse caminho eu vou ter situações que não tenho como resolver. Paciente com esclerose múltipla, a gente sabe que esses caras são tratados, mas mesmo não tendo surtos motores ou sensitivos ou de coordenação, eles evoluem com um quadro de fadiga muito importante. Então, você tem que tratar o sintoma também, que não só tratar a doença. Então, é muito comum. Como é que eu faço em relação? O que a literatura mostra para a gente como tratar a parte da fadiga? Dependendo da severidade. Uma coisa que é importante é que a atividade física ela é fundamental para todas as doenças. O decondicionamento, né, a perda de condicionamento físico potencializa muito o quadro de fadiga. Então, os pacientes com fadiga são orientados a fazerem atividade física dentro, obviamente, das possibilidades, com orientação, mas que não percam, porque a parte de perda de capacidade física aeróbica e anaeróbica piora muito o quadro. Então, acaba num decondicionamento físico. Então, atividade física é sempre recomendado de uma maneira progressiva e de uma maneira que o paciente consiga fazer. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que é importante, medicamentos que podem piorar. Então, você tem que dar uma olhada nos medicamentos que podem piorar. Então, você tem diurético, você tem antihipertensivo, você tem alguns medicamentos que podem levar à fadiga e que você tem que dar uma controlada para evitar que eles usem, ok? Então, isso é importante. A parte de terapia cognitiva comportamental. Tem vários estudos mostrando que dependendo do que você fizer, da sua adequação ao ambiente, isso ajuda muito. E aí eu vou pular, Érica, para a parte do paciente grave. Imagina um paciente grave que tem uma esclerose múltipla muito grave, ou que tem um quadro de um POTS, né, que é essa síndrome postural de taquicardia muito grave, uma doença, por exemplo, de fibra fina, que a gente chama, uma lesão autoimune grave, não consegue fazer nada. Como é que eu vou fazer para esse paciente que é muito fadigado para ele ter uma vida relativamente normal? Então, existem algumas dicas que a gente dá, que chamam-se, em português, são as dicas de preservação de energia. Como é que são as dicas de preservação de energia? O paciente que é muito grave, com fadiga, vamos combinar que até você ir tomar banho é complicado. Então, a primeira dica para preservação de energia é você programar tudo o que você vai fazer com antecedência. Então, vamos combinar de tomar um banho, por exemplo. Você já deixa a tua roupa separada, para você, quando voltar, você já tomar. Deixa no box um lugar para você sentar, deixa artefato para você não se abaixar, sabe? Uma escova com um prolongamento e etc. Usa um roupão folgudo para você não precisar fazer com a toalha. Não usa camisa, usa com botão para ser fácil para você fechar. Então, tudo o caminho para você poupar, parece que é uma bobagem, mas se o paciente tem fadiga, não faz nada, assim, é uma coisa brutal. O paciente não consegue se movimentar, né? Não consegue pensar, porque a fadiga não é só
movimento, ele também começa a entrar em exaustão psicológica e cognitiva. Então, você programar tudo que você fizer, então o banho é um exemplo. Deixa a roupa separada, deixa o material numa cadeira, deixa de novo. Não usa toalha, usa um roupão para você já se enxugar durante o vestimento do roupão, roupa preparada para você não ficar se vestindo, etc. Acho que tem Então, muita esse gente cuidado que é feito no deve banho, lembrar, no né, cuidado. disso, porque nos remete muito aos programas de reabilitação, tanto na parte de pneumologia quanto de cardiologia. Né? Parece assim que você deu praticamente as mesmas orientações, que é justamente essa conservação de energia, né? Não vai pegar um livro alto numa estante. Então, realmente, como você falou, é ter esse É isso. planejamento, é o pensar antes, né? Vai gastar mais energia mental para planejar mesmo do que a execução dita, né? E aí você vai ver, tem alguns sites interessantes que são no supermercado, como é que é a rotina, né? Fazer o circuito, usar carrinho, pedir para alguém carregar para você. Então, parece que é uma coisa que é boa, mas assim, quando você começa a ver os Uhum. pacientes com long COVID, eles são completamente incapacitados. Assim, paciente com POTS que a gente vê grave, são pessoas que assim, eu estou convivendo com situações agora, de novo, que são extremos do que eu Sim. vim procurar, porque eu estou afim, a ideia é ter conhecimento para a gente discutir, estudar isso, né? Fazer pesquisa também. Então, eu estou vendo extremos. Eu vejo pacientes muito graves. Assim, a pessoa não consegue subir numa maca para depois fazer elevação Uhum. para fazer o TIST, o tilt e o teste, o Doppler. Então, assim, é uma coisa que você olha, é brutal. São enfermeiras, são médicos, são pessoas de alta capacidade cognitiva e física no passado e que depois do Covid ou por outras doenças imunológicas, etc., desenvolve essa incapacidade. E você percebe, você vê que, assim, é muito difícil o convívio. Então, a gente está com essas doenças que estão mais prevalentes agora, por causa do long Covid. É muita gente que tem, assim, tenho visto bastante aqui no Brasil, com certeza tem, mas tem menos centros, deve estar mais espalhado. Tem, sim, com certeza. E essas pessoas ficam incapacitadas. É uma coisa impressionante. E é o extremo, né? Mas entre o extremo você tem o espectro da Uhum. doença que a gente convive no dia a dia, que às vezes a gente não dá tanta atenção como a gente gostaria ou que deveria. E Eu acho que em isso pode estar termos mudando. de tempo de doença, vocês têm visto uma média ou vocês têm visto aqui quais são os pacientes que são aqueles que têm o maior risco de continuar apresentando sintomas? De uma maneira geral, o paciente que long Covid é aquele cara que teve uma doença mais grave, tem mais comorbidade. Isso é o que a gente vê. Uhum. Não é matemático, mas é. A gente tem visto aqui pacientes da segunda, da primeira, segunda e terceira onda. Óbvio que aquele paciente que ficou mais grave, etc., ele já tende a ter mais característica, até porque tem uma predisposição maior de comorbidade, intubação, tal, tal, tal. Então aí há um overlap entre polioneuropatia do doente grave, por exemplo, né? Alteração muscular por corticoide, bloqueador neuromuscular, etc. Mas eu estou falando agora de doenças que tem mais de 1 ano e meio pós isso. Então já não é uma Uhum. ação pós-intensiva, entendeu? É uma alteração. E tem muita queixa cognitiva. Então a gente tem relatos aqui, às vezes o pessoal na televisão mostra os especiais e tal, em congresso, relato de gente que não consegue ler, com extrema fadiga cognitiva. Você fala, fadiga cognitiva, Morgan, o que é isso? Na verdade, existe esse respaldo fisiopatológico, né? Então, tem alguns artigos mostrando a nível de esclerose múltipla, aí bem longo Covid também, a nível da conexão, a nível córtico-estriatal, você parece que tem uma alteração nessa conexão e a fadiga tende a ser uma consequência dessa conexão bem feita. Como a esclerose múltipla é uma doença de conexão, né, substância branca, elementar essencialmente, explica e dá para entender que essas conexões, essas vias de conexões não devem estar tão organizadas. Isso aí deve dificultar a circuitaria para levar à percepção da fadiga. Só uma curiosidade, quem tem interesse, o pessoal da neuro principalmente, saiu um artigo recentemente que mudou o músculo de Pilfield. Sabe aquele músculo de Pilfield que a gente Sim, conhece? sim, sim. Aham, Daquele, aham. da cabecinha, etc. Eles lançaram um artigo recentemente que agora no meio dessa, entre Aham. a boca, né, até a parte da perna aqui no meio, a boca aqui e tal, a língua, lembra como é que ele deitadinho aqui? Eu tenho 3 regiões que é de movimento complexo. Então entra no esquema do homúnculo agora a associação dos movimentos, tanto a nível aqui temporal, quanto a nível aqui mais parietal e a nível mais frontal. Então, né, a parte assim, porque é tudo frontal ou parietal, né? Mas mais sagital, mais no meio e aí mais aqui a parte na região de mastoide. Então, se você olhar o homúnculo agora, no início, no meio e na parte interhemisférica, tem uma região que não é mais mão, não é boca, é a integração de movimento complexo.
Então, o mundo está mudando e a gente também tem que mudar com ele. Acho que é muito Com interessante certeza. essa ideia. Então, professor Fernando, eu gostaria de agradecer muito por ter participado conosco. Não podia ficar de fora do nosso congresso, então está aqui no nosso congresso, no pré, e gostaria que deixasse suas mensagens finais. E antes disso, só queria deixar novamente um convite para o 20º Congresso Paulista de Medicina do Sono. Esse congresso acontecerá nos dias 5 e 6 de maio, de forma presencial, na cidade de São Paulo. E interessante para quem estiver lá no congresso, que a nossa primeira mesa é Desvendando a Sonolência. Então, nós vamos falar primeiro uma visão geral das hipersônias, depois nós vamos falar um pouco também sobre a síndrome do sono insuficiente, a narcolepsia e a qualidade de vida, né, naqueles pacientes depois, no antes, no durante e o após o diagnóstico da narcolepsia. E falaremos também, para finalizar essa mesa, sobre a sonolência residual naquele paciente com apneia já tratado, que muitas vezes é um desafio ainda descobrir como que se mostra essa sonolência. Então, eu queria convidar novamente para o congresso, dizer para vocês que a live de hoje ela tem um cupom de desconto, como nós temos feito nas últimas lives, e o de hoje é live 200425. Então, no final lá da sua inscrição, você coloca esse live 200425, e aí tem 25% de desconto no congresso. Então, aí queria agora finalizar com essas palavras finais, agradecendo novamente a sua presença. Eu que agradeço, assim, Congresso Paulista de Sono é uma coisa que eu guardo muito no coração, foi um dos primeiros que eu comecei a participar como professor, e é muito interessante ver que naquela época pouca gente falava de sonolência, de narcolepsia, hoje tem tanta gente boa falando. Isso é um orgulho grande do trabalho que a gente desenvolveu e viu as pessoas crescendo. Eu fico muito orgulhoso de poder estar vendo o pessoal desenvolver isso muito bem. Então, parabéns à comissão do organizador do Congresso, é sempre um prazer estar aqui e em breve a gente está perto. No final do ano eu estou voltando e a gente vai discutir muita coisa legal, com certeza. Viu? Obrigado a todos, a Érica principalmente, minha parceira de CIAPS, né? A gente está organizando, em futuro vocês vão saber o que é isso. Mas é uma grande amiga, spoiler, uma profissional espetacular. Obrigada, gente. Uma boa noite. Nós esperamos vocês no 20º Congresso Paulista de Medicina do Sono. Obrigada, doutor Fernando, que continue um grande conhecimento aí. E obrigada a todos que ficaram conosco essa noite e a todos que irão acompanhar depois na gravação. Muito obrigada, uma boa noite a todos.